E aí, luz divina, tudo certinho? Um grande salve a todos. Thaís aqui, você aí. Seja muito bem-vindo à Dopamina Mística, onde falamos de temas voltados à espiritualidade, autoconhecimento, mensagens ancestrais, energias, medicina vibracional. Vamos começar mais um vídeo aqui analisando energias do momento. Lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva, atemporal. Muito cuidado ao internalizar as mensagens. E o que não for para você, solta para o universo, solta para o amiguinho que está precisando da mensagem. Também conto com a sua colaboração e contribuição para curtir o canal, comentar, compartilhar essa mensagem com outras pessoas que precisem. Essa mensagem que você conheça. Se você se conectar com a energia do canal, sinta-se à vontade para ativar os sininhos de notificações para acompanhar as próximas leituras. Lembrando que essa é uma leitura de registro ancestral, então a gente vai analisar as energias referente ao que você vivencia e experiencia fora do seu núcleo familiar, mas que tem uma energia que reverbera um espelhamento de padrões, de comportamentos e crenças limitantes dentro do núcleo familiar. Então, é mais uma leitura de 21 leituras sobre registro ancestral, uma energia da ancestralidade do sagrado feminino, a ancoragem da energia deste canal. E sigamos para uma leitura, ver qual que é a energia do momento, o que a gente pode ver hoje para conseguir limpar. Aqui a gente tem Cavaleiro de Paus. Começamos já com uma energia de movimentação por ações, intenção, comportamento. Como é que essa energia vai se movimentar? Vamos ver agora. Opa! E com renascimento. Então aqui, ó, energia do passado no final. Então aqui tá me falando de uma energia de pessoas que estão finalizando movimentos e de experiências para começar novas experiências na vida. Então aqui está falando muito para a pessoa ir para o novo de forma leve. Então a pessoa tem que soltar coisas do passado, principalmente quando a gente fala do arcano do renascimento, energia da morte. Quando a gente está mexendo com essa energia, é muito um processo de transformação, que não é uma transformação que é muito rápida, né? É um pouco lenta, porque é uma energia que fala muito de você rever situações, rever situações emocionais, padrões, comportamentos, fala de você rever antes de você tomar um passo maior na vida ou tomar um progresso de evolução na própria vida. Tem coisas que precisa soltar, porque nem tudo pode ir com a gente pro novo, né? Então é um processo demorado, né? Dependendo de cada pessoa também. Se for uma pessoa muito apegada, por exemplo, é um processo que vai demorar muito, né? Mas porque justamente a pessoa está apegada a situações, pode ser mágoas, né? Então se a pessoa tem muita mágoa, precisa soltar tudo isso antes de ir pro novo, que senão fica reverberando aquela frequência da mágoa no novo, e o novo não vira, não rola. É como se você estivesse indo para o novo com uma energia ainda suja, e então o que acontece? Entra em conflito o novo, porque o antigo ainda está vibrando na tua energia, e aí pode dar muito ruim, né? O novo pode não virar de uma forma muito positiva, né? Porque fica reverberando aquela frequência. Então muito aqui, por exemplo, pode estar falando de pessoas que pode até estar mudando de lugar,
entendeu? Achando que o novo vai vir mudando de lugar. Mas esse processo do novo, ele acontece de dentro para fora. É um processo existencial de dentro para fora. Então não adianta você mudar de lugar, mudar de namorado, mudar de trabalho, mudar de ambiente, se você não muda por dentro. Porque é como se você estivesse vibrando a energia suja dentro do novo. Foi o que eu falei. E aí não dá certo, continua não dando certo. É a repetição de ciclo que todo mundo fala, né? Você fica repetindo o ciclo porque você não limpou aquilo, não limpou a mágoa, não se desvencilhou de coisas antigas, não saiu de padrões, comportamentos ou situações, ambientes, não largou pessoas que te ferem de alguma forma, entendeu? E aí você fica ainda nessa frequência. Então aqui está falando muito para a pessoa, para conseguir conquistar esse movimento, precisa de um renascimento. E esse renascimento precisa acontecer de dentro para fora. Então, é hora de começar a limpar a casinha interna aí. Começa a limpar o que você gosta de sentir emocionalmente, o que você não gosta de sentir. E aí você começa a pensar nas pessoas, como as pessoas fazem você se sentir, se é bacana ou não, se é uma pessoa que traz muito conflito para tua vida, muita confusão, entendeu? E aí tá na hora de você sentar e pensar, será que realmente essa pessoa precisa existir na sua vida? Entendeu? Se é uma pessoa muito conflitante, se você já sentou, conversou, dialogou, ou se não tem diálogo, entendeu? Solta. Porque tem muita pessoa no mundo para você conviver, para você conhecer, para dar certo, entendeu? Não precisa ficar se martirizando porque uma pessoa gosta de ser conflitante e fazer algazarra na tua vida, né? Então solta essa pessoa e vai pro novo. Eu sei que no começo dói, todo começo dói, o desapego, né? Até porque assim, o ser humano muitas vezes, por não conseguir enxergar muito o que é ruim na vida, entra num estado de comodismo e acontece que o comodismo, ele também faz com que você não enxergue que aquilo deve ser soltado de alguma forma. Soltado não falando. Deve ser solto de alguma forma na sua vida. Entendeu? Então começa a ver aí, porque às vezes uma pessoa que está do teu lado não é uma pessoa que deveria estar. Entendeu? Traz mais conflito e tristeza para sua vida do que uma pessoa que soma para poder evoluir. Então tem que pensar muito nisso. E aí, no registro ancestral, por exemplo, a gente pode pensar em contexto familiar, né? Contexto familiar, que tipo de pessoa que tem no seu contexto familiar que cria muita confusão, muita bagunça, uma pessoa que gosta mais de fazer destruição dentro da família do que unir a família. Então você tem que pensar nisso. Então, às vezes, quando a gente passa muito pano dentro da família, falando assim, ai, nossa, fulano é assim mesmo, entendeu? E aí você faz aquela famosa vista grossa, né, para não entrar em confusão, aí você sai pra vida, e aí a vida te retorna 3 vezes pior, entendeu? Aquilo que você não quis ver realmente, tirar o véu das ilusões e falar assim, não, isso daqui não é legal, vamos parar com isso. Não, então assim, aí, quando você faz vista grossa dentro do núcleo familiar e não resolve isso, fora também não vai resolver, porque vai espelhar aquilo que você já deveria resolver dentro do núcleo familiar. Porque o núcleo familiar é a primeira energia na Terra que a gente precisa aprender a conviver. Se a gente não consegue conviver, ver as coisas realmente como elas são e consertar dentro do núcleo familiar, quando você sai para as experiências, vira um caos, entendeu? Então por isso que eu fico fazendo muito essa etapa aqui de ver como a pessoa está vivendo a experiência, o que precisa ser limpado e como isso pode se reverberar dentro de um núcleo familiar. Aí aqui está falando que quando a pessoa faz esse movimento de renascimento, de desapego, aí ela consegue ir para o novo, uma energia mais calma, mais tranquila, o seu mental fica todo para você, não fica reverberando, por exemplo, uma mente confusa, né, tentando se defender de situações enquanto você vive, porque às vezes você está vivendo, você não consegue nem dar conta direito das suas coisas, justamente porque você precisa ficar se defendendo de situações que outras pessoas estão criando, entendeu? Então
A gente precisa olhar muito isso, entendeu? É a mesma coisa que dirigir. Quando você está dirigindo, mas de olho no comportamento e nas ações das outras pessoas. Não é nem para as outras pessoas, mas pela sua própria proteção. Então, às vezes, você tá dentro de um núcleo familiar em que pessoas criam muita confusão, entendeu? De alguma forma. E aí você não resolve isso, fica chateado, mas não resolve. E aí você sai, acontece a mesma coisa fora, né? Então tá na hora de você se posicionar, nem que seja tomando com cordialidade, né? E fazendo com que você consiga de alguma forma, não entrando em conflito, mas assim, se distanciando, porque você viu que não dá certo, não bate, né? E aí quando você resolve isso, você consegue ir para águas tranquilas. E aqui com essa energia, a energia do 6 de espadas com o 7 de paus, aqui estamos falando de tomar uma ação de você se defender as tuas atitudes, o que você acha certo, o que você acha bom para você, entendeu? Não ficar à mercê das pessoas. E aí você vai conseguir renascer para o novo. Porque se você não toma uma atitude, você fica no meio daquele caos e não consegue evoluir. Não consegue alcançar nada. Então aqui está muito uma energia, essa energia, a energia de fogo, ele fala muito de você tomar decisão, atitude, ação, para você resolver alguma questão. Então aqui a energia está bem essa. É você tomando partido, tomando ação, defendendo aquilo que você acha justo para que você consiga viver coisas melhores. E aí vem 2 de paus. 2 de paus fala muito de planejamento para o futuro. Então quando você começa a sair de uma energia de conflito, desapegar das situações, e daí você simplesmente toma partido do que você acha certo para você, consegue tranquilizar sua mente em direção a coisas mais tranquilas, que sejam mais benéficas para sua vida, você começa já a ter o sentido de não conseguir, não precisar mais, né, ficar nesse burburinho mental de estar se defendendo toda hora. E aí você consegue planejar algo para o seu futuro, que seja plausível, que seja sólido, que seja benéfico, que te traga novos horizontes, entendeu? Então assim, é justamente você tomando a decisão, tomando partido de ver que você precisa de uma energia mais coerente, mais tranquila, e aí você consegue sair, porque aqui ó, tá numa energia muito assim de vícios de comportamento, é bem isso aqui. Então assim, o vício de comportamento de sempre ficar com vista grossa e falar assim, fulano é assim mesmo, tem que aceitar porque é da família. E aí você vai por um ambiente de trabalho e fala assim, não esquenta não, que a pessoa é grossa assim mesmo e tem que ser assim mesmo, entendeu? E aí quando você vê, você tá num vício de comportamento planejado socialmente, de que você tem que aceitar o que é negativo. E tá tudo bem aceitar o que é negativo porque é assim mesmo, sabe? E ninguém toma partido de mudar a situação. Não tô falando de mudar a pessoa, porque mudar no sentido em si depende de cada um. Mas assim, se você tá vendo que a situação em si e o ambiente não é adequado, é tóxico, então saia, né? E aqui tá muito numa situação energética mesmo, de você soltar essa situação. Mas às vezes você nem tá mais nesse ambiente, entendeu? Ou está parcialmente por causa que a sua energia ainda estava reverberando nisso. Então tá na hora de você desapegar para conseguir renascer. E você consegue fazer isso vendo esse padrão comportamental energético dentro do núcleo familiar, nas relações que você tem, seja de amizade, seja de trabalho, seja de relacionamento, para você conseguir soltar. Ó, o novo aparecendo, né? Um novo começo emocional,
que seja mais brando. Não estou falando de um emocional de relacionamento, mas assim, ter paz no coração, sabe? Você conseguir andar em paz, você fazer as suas coisas em paz, sem conflitos, sem guerra, sem ter que ficar se defendendo toda hora, entendeu? Ó, aí energia de abundância emocional. Gente, não tem como se emocionar com isso, não se emocionar com isso daqui, olha. Então é um começo emocional assim de muita abundância depois que você toma partido de defender o seu posicionamento, defender quem você é. Você é uma pessoa de paz, entendeu? Aqui é uma pessoa de paz, não mostra desse tipo de dinâmica, entendeu? Então assim, toma partido, sabe? No começo dói muito você fazer essa sessão de desapego, seja de ambiente, de grupo de pessoas, seja de relacionamento, seja no ambiente familiar. Dói fazer esse tipo de desapego. Mas, gente, se não tá dando mais certo, não tem por que ficar nisso, entendeu? É a mesma coisa daquela historinha do cachorro deitado no prego, entendeu? O cachorro fica lá deitado no prego até fazer com que essa dor seja insuportável. E não é nem o racional da pessoa mais que vai decidir isso, mas a própria alma fala: chega, não dá mais, entendeu? Não é mais o racional que manda, é a alma que tá mandando, que não aguenta mais. E aí precisa mudar, precisa ir para um novo ambiente, precisa fazer um novo, entendeu? Ó, energia de equilíbrio das situações, entendeu? A abundância. Quando você, olha que lindo isso daqui. Quando você equilibra o seu emocional, você equilibra o teu lado financeiro, a matéria, aonde você está, como você se move, porque aqui é algo concreto e manifestado. Então, quando você cuida do teu emocional, o financeiro se manifesta. Não tem erro aqui. Então, assim, é você cuidar de você. Aqui mesmo, com a energia da morte, entendeu? Com toda essa movimentação, você arrancar os véus dos conflitos que existem e tomar partido de você reorganizar o teu emocional para você viver uma vida mais próspera, não tem erro aqui. Aqui a espiritualidade está dizendo para você, falando assim: olha, cuide da tua vida. Energia de conclusão dessa jornada, depois que você viu tudo isso, que precisa. Olha, a gente não precisa também fazer com que a pessoa se sinta mal, entendeu? É a energia dela, tá tudo bem, mas você também não tem obrigação de conviver, né? Se te dói, se te fere, se te ataca de alguma forma, entendeu? O negócio aqui é cada um tomar seu caminho, cada um tomar seu rumo. Ó, energia do imperador, é ordem, é progresso, é governar o teu próprio império, entendeu? É você fazer o seu próprio império, é ter poder de governança sobre a própria vida, sobre si mesmo, sobre as suas coisas. Entendeu? Isso aqui é empoderamento. E aí você, cuidar. O empoderamento faz com que você consiga ter domínio sobre a sua própria vida e você cuidar de si. A rainha de ouros é uma pessoa que nutre, né? Que cuida, que ampara ali, dá apoio. E aí por isso que as coisas elas se manifestam, ampliam. As coisas se tornam fértil e você consegue gerir a vida de uma forma mais confortável e mais madura também. Então aqui tá falando para você cuidar de você, entendeu? Abandona essas energias antigas que não te servem mais. Seja racional com as situações passadas, entendeu? Você mudar a situação, aí veio de novo, porque existem os testes energéticos também. Vamos ver se ela aprendeu, vamos ver se ele aprendeu. Aí vem o teste energético assim, vamos ver. Fulano,
bota a limitação aqui, eu vejo muito assim, a energia aqui de limitação também, entendeu? Separando o joio do trigo mesmo, separando o que é seu das outras pessoas. E aí você consegue viver com coerência, ordem, progresso, nutrição, cuidar da própria vida, fazer uma estratégia emocional e mental para que as pessoas consigam respeitar a sua energia para viver de forma harmônica. O beija-flor lembra a doçura de viver o presente. Olha que lindo, o beija-flor lembra a doçura de viver o presente. Outra. O caminho da cura começa pelo perdão. O caminho da cura começa pelo perdão. E é isso, gente. Que lindo, maravilhoso. Gratidão a você por ter assistido até aqui. Gratidão à espiritualidade por mais essa mensagem. Até a próxima.